A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Falar no Salmo 119. Salmo 119, no verso 90. Então, você pegar, abrir sua Bíblia lá no meio dela, você vai ver lá, Salmo 119, verso 90. A Bíblia no meio vai achar rapidinho. Eu dei o título da mensagem que ele fará isso de novo. Você vai entender à medida que vai sendo pregada essa palavra, você vai entender. Salmos 119, verso 90. Salmos 119, verso 90. Diz assim a palavra de vida, já está projetada aqui. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Vou repetir. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Fecha teus olhos, vamos ter um momento de oração. Bendito e amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, nesse momento, porque é um momento, Senhor, que o Senhor vai falar com cada um de nós de maneira separada, que seja uma palavra de ensino, que seja uma palavra de aprendizado, mas também seja uma resposta e uma palavra de ânimo, Senhor, para algumas pessoas. Tu és aquele, Senhor, que praticas várias vezes, Senhor, o bem, e de geração em geração a sua fidelidade, Senhor, tem sido estendida, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por conta disso, que a próxima geração ela possa ter essa verdade na sua vida, para que ela possa, Senhor, continuar galgando o nosso sonho, Pai, que é um sonho de um dia estar perto de Ti, que é o sonho de um dia estar, Senhor, nesse banquete celestial contigo, Pai, que possamos ser aqueles abençoadores da próxima geração, que não morra a palavra na nossa geração, muito pelo contrário, que na nossa geração possamos ser bênçãos para a próxima geração, que a próxima geração possa ser bênçãos para a próxima, e que as pedras, Senhor, elas não tenham que clamar em nenhuma geração, em nenhum tempo, Pai. A tua fidelidade é aquela que se estende em cada geração, e nós cremos nessa palavra, Pai. Tu és o fundador de tudo, Pai, e tu permanece, Senhor, sendo fiel a cada um de nós. Então fala conosco nessa noite, Pai. Ser conosco nessa noite, Pai. Ser conosco de uma maneira diferente, Pai, de uma maneira profunda, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Que não seja palavra para uma pessoa, que seja palavra para a igreja toda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa praticar, Senhor, exercer, Senhor, aquilo que o Senhor faz melhor, Pai, que é transformar vidas através da tua palavra, Pai. Então, Pai, que o Senhor possa me usar, Pai. Que eu possa ser realmente nada,
agradecidos desde já, Senhor, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém, podeis se assentar. Após 40 longos anos andando no deserto, ao sair da escravidão do Egito, guiados por um homem chamado Moisés, até a terra em que eles já eram donos, porque eles estavam voltando para uma terra onde eles eram donos. Eu não sei se você lembra, mas Jacó, ele vai para o Egito por causa da fome, e lá seu filho José era o governador. Então ele tinha em Canaã, e eles ali ficaram ali durante 430 anos. Só que eles viraram escravos do Egito, e durante esse tempo de 430 anos, eles então foram aí, guiados por um homem chamado Moisés, a terra que eles eram donos. Eles voltaram para Canaã, uma terra onde eles não estavam de posse, mas eles voltariam e iriam tomar posse. 430 anos escravos e 40 longos anos andando no deserto. Moisés, aquele que guiava esse povo, até que esse povo ele chega no seu destino. Um homem chamado Josué havia sido servo de Moisés, auxiliado Moisés pelo deserto na condução daqueles hebreus da terra do Egito até Canaã. Moisés é aquele que foi levantado como libertador, Moisés que foi levantado como condutor humano para levar aquele povo até Canaã. Ele morre. Moisés agora morre. E Deus ele é maravilhoso, porque ele escolhe Josué para ser o seu substituto. Ele escolhe Josué, que foi forjado, foi treinado nas mãos de Moisés para que substituísse ele. Mas a tarefa de Josué não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, era uma tarefa bastante, até posso dizer assim, ingrata. Era uma tarefa ingrata você substituir uma pessoa que tinha cuidado, mesmo com toda a murmuração, de um povo, fazendo com que ele chegasse no seu destino final. As pessoas, elas têm a mania de comparar umas com as outras. Eu lembro que certa vez o bispo da minha denominação chegou e falou assim: olha, eu quero que você vá para a X igreja, que você tome conta naquela igreja. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar na denominação, que eu posso dizer não. Eu não sou obrigado a dizer sim a tudo que me é proposto. Foi uma proposta que ele fez. Eu falei: bispo, eu sinceramente não vou para aquela igreja. Eu não sinto que é desejo de Deus eu ir para aquela igreja. E tem uma coisa: eu não quero ir para aquela igreja porque eu não quero que haja comparações com quem passou por ali. A igreja é uma igreja que anda a passos largos, uma igreja repleta de ministérios, uma igreja onde o pastor pegou a igreja destruída, onde havia ocorrido uma situação desastrosa dentro da igreja, e ele foi ali para fazer um trabalho de reconstrução, um trabalho pequeno de reconstrução, teve que apagar vários incêndios dentro da igreja, uma igreja problemática, e lá ele já estava há 5 anos fazendo esse trabalho, e eu tive a oportunidade de falar: pastor, bispo, eu não quero ficar nessa igreja, as pessoas vão me comparar ao pastor, eu não quero que elas me comparem. Eu tenho que fazer um trabalho de manutenção na igreja, ou de continuação do trabalho do pastor, e eu não quero fazer isso. Eu prefiro pegar uma igreja que comece do zero, ou até mesmo uma igreja que seja igual à igreja que o pastor pegou, para eu poder começar a dar início do que pegar uma igreja assim, porque eu sei que vai ser inevitável comparação. De repente, se eu estivesse nessa igreja, hoje, eu saí em meio do meu escritório, eu já poderia ter saído muito antes, porque é uma igreja que ela tem uma quantidade muito grande de pessoas, é uma igreja com vários ministérios, é uma igreja que consegue fazer com que você, o pastor, fique comportado lá e ele tenha um sossego na sua vida, até econômico. Mas eu preferi fazer e dizer não para ele: não, eu não quero pegar um trabalho assim. Há comparações. E aqui Josué não teve essa oportunidade. Josué, ele teve que pegar aquele povo que ficou 40 anos no deserto, muitos deles murmurando, geração mudou, mas ele pegou, e agora ele tem que entrar, ele está às portas de Canaã. O povo finalmente chega a Canaã. Moisés, de quem ele era servo, Moisés, que era um homem que treinou ele, agora
dessa maneira, faça diferente, não faça assim. O cenário de Israel, nos dias de Josué, era de uma nova geração. Havia uma nova geração. E agora, Josué é um novo líder. Uma nova terra, apesar de eles não serem, não estarem de posse, mas era uma nova terra. E por certo, novos desafios Josué iria enfrentar. Então Deus teve que encorajar Josué. Deus teve que levar coragem a Josué. Deus teve que se descortinar e mostrar para Josué que ele devia ter coragem. Deus fala com Josué para que ele faça com que o povo de Israel tome posse daquela terra, da terra que ele tinha estabelecido para que o povo dele ficasse, a terra de Canaã. Então, Josué prepara o povo para passar o rio Jordão. Ao passar o Jordão, então os homens são circuncidados, eles comemoram a Páscoa, mas como eu disse, a tarefa de Josué não era uma tarefa fácil. O povo agora precisava conquistar o território, e havia povos invasores que já estavam ali há bastante tempo, haviam tomado posse, cidades fortificadas, povos fortificados. E o primeiro desafio não era qualquer um, não era um desafio qualquer. Em si, a tomada de uma cidade chamada Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade conhecida pelas suas fortes e dessas muralhas. Mas por que Deus então faz com que Josué escolha Jericó? Que cidade era essa? Jericó estava localizada às margens do Rio Jordão. Jericó é considerado por boa parte daqueles que estudam a palavra de Deus como sendo a cidade mais antiga do mundo. Há relatos que possivelmente 9.000 anos antes de Cristo que ela existe. Nos dias de Josué, ela era habitada por cananeus, ela tinha uma infraestrutura bastante organizada, bastante definida. A Bíblia, ela não relata qual era a quantidade de pessoas que residiam na cidade de Jericó, mas deixa bem claro que era uma cidade, que era uma fortaleza. Então a gente pode supor que essa cidade, ela abrigava um número de pessoas, porque fortalezas eram formadas para proteger de possíveis inimigos futuros a cidade, a população e o patrimônio individual e coletivo daquela cidade. Algo que de repente não fosse necessário em Jericó. Se Jericó fosse um povoado, uma aldeia qualquer, uma pequena população, diferente de um simples povoado, Jericó ele tinha um rei, ele tinha homens guerreiros, ele tinha um exército, homens experimentados em guerras. Nessa estratégia de Deus de destruir primeiramente Jericó, existia também uma situação moral. Jericó era a primeira e talvez a pior de todas as cidades de Canaã. Então Deus sabia que se o povo destruísse a cidade de Jericó, possivelmente seria temido naquela região. Já bastava aquilo que os cananeus ouviam daquele povo que estava rumando para Canaã. Diz a palavra de Deus então que Josué, ele estava perto de Jericó. Então ele estava perto, mas ao mesmo tempo estava longe, já pode verificar a cidade um pouco de longe. Ele levanta os olhos, ele olha, e diante dele estava um homem, um ser celestial aparece a ele e transmite um recado do próprio Deus, onde ordena que ele conquiste a cidade de Jericó. Josué, ao descobrir que era o príncipe do exército do Senhor que estava falando com ele prostra-se com o rosto ao chão, em terra, e ele adora aquele príncipe do exército do Senhor. Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Havia um grande temor, ninguém saía, ninguém entrava na cidade. Então, Deus anima a Josué de novo, diz que entregaria a cidade de Jericó, não só a cidade, mas os reis e os valentes que existiam na cidade. Agora, depois de animar novamente Josué, ele dá a estratégia para a vitória. Manda que os homens de guerra rodeiem a cidade, marchem ao redor dela uma vez, fazendo assim durante 6 dias. 7 sacerdotes levariam 7 trombetas de chifre de carneiro dentro da arca. No 7º dia, rodeariam a cidade 7 vezes.
cada qual em frente de si. Diz a palavra de vida que Josué fez tudo quanto o Senhor determinou. Às vezes a gente não entende as estratégias de Deus. Eu fico imaginando Josué com aquele exército de Israel, conversando e falando: olha, a gente vai fazer o seguinte, cadê os valentes? Estão aqui, vamos separar aqui os pilotões, os batalhões, os valentes. Olha, está com a espada? Guarda a espada. Está com a lança? Guarda a lança. Olha, a estratégia é a seguinte: a gente vai pegar, a gente vai colocar os sacerdotes na frente, eles vão dar a arca da aliança. Os sacerdotes vão, dessa vez eles vão com as cornetas de chifre de carneiro, e a gente vai atrás, rodeando, todo dia, durante 6 dias a gente vai rodear, sem falar nada, quietinho. Aí no 7º dia a gente vai dar 6 voltas, na 7ª, eles vão tocar a trombeta de chifre de carneiro bem alto, e aí quando eles tocarem a gente grita. Eu fico imaginando Josué falando para aqueles homens. Eu fico imaginando Josué falando da estratégia de Deus. Deus tem as suas estratégias. Às vezes você não entende o que Deus tem de estratégia para a sua vida. Às vezes você não compreende o que Deus tem como estratégia para a sua vida. Às vezes você acha que está até ficando maluco. Não é possível que Deus manda fazer isso. Não é possível que a estratégia de Deus para a minha vida nesse caso seja essa. Mas é verdade. Deus dá essa estratégia. E diz a palavra de vida que Josué não questionou. Josué não falou assim: não vou falar isso não. Não, Josué deve ter perto mesmo, o pilotão, o batalhão, os valentes, e conversar com ele, falar: olha, se eu faço daqui, não vai fazer isso. Ele não marmanhou com Deus para saber se aquilo era coerente ou não era. Possivelmente ele, como guerreiro, ele imaginava que aquilo não tinha coerência nenhuma para falar com um batalhão de pessoas preparadas, um exército preparado, guerreiro. Certo é que Deus entrega nas mãos dele a cidade de Jericó. As grandes muralhas da cidade de Jericó, elas caem. A palavra de vida diz que ao final, lá no final do capítulo 6 de Josué, que o Senhor estava com Josué. E a fama de Josué se espalhou por toda a terra. Pastor, essa história eu já conheço. O que o Senhor contou para mim é algo que eu já sei. E o Senhor foi ler um texto lá de Salmos 119:90, que fala: a tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Realmente a fidelidade de Deus ela estende de geração em geração, segundo o salmista. Tanto é assim que Deus pode destruir e derrubar outras muralhas, com outras estratégias, mesmo diante de um outro tipo de povo, um povo infiel, em contexto de infidelidade ao seu nome, só para cumprir a sua palavra. Deus é aquele que cumpre a palavra dele. Deus não é como eu e você. Deus não é como eu e você. Deus cumpre cada palavra. Cada promessa dele vai ser cumprida. A palavra de vida nos garante que Deus novamente faz cair uma nova muralha por amor ao seu povo e pela fidelidade que ele luta por cada um deles. Está lá, se você der uma olhada, você vai ver que outra muralha é derrubada, mas quase ninguém fala dessa muralha. Isso aconteceu centenas de anos mais tarde, depois que foi derrubada a muralha de Jericó, a época dos reis. Deus proveu o seu povo com mais uma demonstração de sua força, com mais uma demonstração do seu poder, com mais uma demonstração da sua imutabilidade, e principalmente com mais uma demonstração de sua fidelidade. 1 Reis 20 conta essa história. Diz a palavra de vida que Ben-Hadad, rei da Síria, ele reúne todo o seu exército. Com ele estavam 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. A Síria naquela época, a Síria, era uma grande potência bélica e era inimigo do povo de Israel, do reino do norte. Então eles sobem, eles cercam Samaria, a capital desse reino do norte de Israel, que na época era reinado por um rei fiel, um rei altamente fiel, chamado Acabe. E lá Ben-Hadad foi para lutar
contra Samaria, contra o povo de Israel. Ao chegar próximo a Samaria, Ben-Hadad envia mensageiros a Acabe, o rei infiel de Israel, o rei infiel, promíscuo, medroso de Israel, com a seguinte mensagem: a sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. Diz que Acabe, o rei fraco, o rei medroso de Israel, o rei infiel, ele responde consentindo com o desejo de Ben-Hadad, rei da Síria. Ele fala: olha, então seja conforme a tua palavra, ó rei meu Senhor. A palavra de vida diz isso: eu sou seu e tudo que eu tenho é seu. Só que Ben-Hadad queria uma resposta positiva, ele queria uma resposta ativa, ele queria realmente as mulheres, a prata e o ouro de Samaria. Ele não queria a confirmação do rei Acabe de que tudo que ele tinha, de que tudo que havia em Samaria ou Israel era dele. Ben-Hadad queria que Acabe entregasse para ele o que havia adquirido: a prata, o ouro, as mulheres e os filhos de Israel. Como Acabe então responde sem agir, Ben-Hadad então dá um ultimato para que no dia seguinte Acabe no dia seguinte receba os filhos de Samaria para vasculhar o palácio, as casas dos oficiais de Israel, e ainda que eles pegassem e levassem o que houvesse mais precioso nesses lugares. Ben-Hadad então fala: olha, avisa ele que a gente vai mandar os oficiais para Samaria. Os oficiais entrarão no palácio, entrarão nas casas, e eu quero a prata, eu quero o ouro, eu quero as mulheres, e eu quero os filhos de Israel para mim. Acabe não é um homem de decisão arrojada. Então o que ele faz, o medroso? Ele chama os anciãos de Israel e ele fala o que aconteceu. Eu não sei se ele queria um conselho ou se ele tinha um grande medo para tomar uma decisão, ou se ele não sabia realmente o que ele ia fazer. Pois bem, o conselho daqueles anciãos e de todo o povo era para que ele não desse ouvidos e nem consentisse com aqueles pedidos. Olha, não deixe que Ben-Hadad mande os mensageiros oficiais subirem aqui em Samaria, não deixe que ele entre nas nossas casas, não deixe que ele entre no palácio, não deixe que ele roube o ouro, não deixe que ele roube a prata, não deixe que ele leve nossas mulheres, não deixe que ele leve nossos filhos. Então, Acabe, depois de ouvir os anciãos e todo o povo de Israel, ele manda avisar a Ben-Hadad que faria tudo o que ele havia pedido na primeira vez. Realmente tudo é seu, só que você não vai levar nada. Naquele momento você não vai fazer nada, você não vai levar. Eu não vou conseguir que você suba aqui com os seus oficiais e leve nada que for nosso. Diz a palavra de vida que Ben-Hadad, então, rei da Síria, ele se revolta. Ele resolve então mandar o mensageiro com uma resposta. Aí que ele avançaria, que ele ia guerrear, e mais, que ele ia aniquilar Israel. Diz que Ben-Hadad ele fica acampado ao redor de Samaria. Eu não sei se você conhece Samaria, ou conheceu, ou tem ideia da geografia de Samaria, mas na realidade o pai de Acabe ele foi levantado, ele era comandante de Israel, e ele estava guerreando numa cidade filisteia, quando ele soube que o rei de Israel tinha sofrido um sequestro e estava nas mãos de um homem dentro de um palácio. Então ele volta correndo, porque ele era chefe do exército de Israel, ele volta correndo para o palácio, e aquele homem então que havia sequestrado o rei de Israel à época, ele quebra então o palácio, os dois morrem lá dentro. Então o povo resolve aclamar então o pai de Acabe, que se chama Omri, para que ele fosse o rei de Israel. Só que Samaria não era a capital, não era a capital de Israel. Então, como o Omri era um comandante, ele resolve então comprar uma terra de um homem chamado Sênia. Então ele compra essa terra de um homem chamado Sênia, que fica num planalto, fica num lugar alto. E lá ele faz Samaria, chamando Samaria justamente desse homem chamado Sênia. Ele resolve então fazer uma cidade lá fortificada, porque ele, como comandante de guerra, agora rei de Israel, ele tinha ideia que ficava muito mais fácil de visualizar a vida de algum inimigo. Então Samaria fica num lugar alto, assim como Jerusalém. Então já gostaria mais ou menos como é que é a geografia de Samaria, parecida com a de Jerusalém.
que ele fala a Acabe: olha, Deus está dando Ben-Hadad e o exército nas suas mãos. Eu acho e penso, e tenho quase certeza que Acabe ficou bastante confuso, porque ele era idólatra. Ele queria saber qual era o meio e de quem se daria a vitória. E Deus responde através desse profeta, que era por meio dos servos dos chefes das províncias. Acabe então continua interrogatório com esse profeta. Agora ele quer saber quem ia começar a batalha. E o profeta responde dizendo que era ele, o próprio Acabe, que ia começar essa guerra. Então Acabe contra os servos dos chefes das províncias, que eram 232. Depois ele conta todo o povo, todos os filhos de Israel, e faz um censo ali na hora. Eram 7.000 homens. Então eles saem ali ao meio-dia. Ben-Hadad tinha ficado a noite toda bebendo, continuou bebendo, ele disse que estava bebendo, estava embriagando-se nas tendas. Ele, os reis, os 32 reis que estavam ajudando, e todo o exército da Síria, e os exércitos dos 32 reis. Assim então, saem de Samaria, primeiro os servos dos chefes das províncias, os 232. Os sírios, ao avistarem esses poucos homens, eles avisam a Ben-Hadad, que lhes disse que se eles tivessem vindo na tarde de paz, que prendessem eles vivos, mas que se eles fossem lutar, que também prendessem eles vivos também. Ele queria esses 232 vivos. Diz a palavra divina que os servos dos chefes das províncias e os exércitos que o seguiam saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. E os sírios então fugiram. Israel foi perseguindo então esses sírios. Ben-Hadad, rei da Síria, ele estava a cavalo com alguns cavaleiros. Acabe então saiu, destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impôs uma grande derrota ao povo sírio. Só que Deus tinha mais a falar. Então ele manda aqui o profeta, esse mesmo profeta para bater Acabe, e lhe diga que ele fosse forte, considerasse o que iria fazer, porque daqui a um ano, a partir daquele momento, o rei da Síria, ele voltaria para atacar Israel de novo. Deus sempre manda o enviado dele para falar. Quando Deus manda o enviado de Deus para falar, creia nele. Creia. Se for certa, adivinhador ou aventureiro, despreze, mas se for um profeta do Senhor, creia no que Deus tem para falar com você. Certo é que, conforme a palavra de Deus, que não mente nunca, decorrido um ano, Ben-Hadad convoca os sírios, e eles olham até a Afeca, uma cidade para lutar contra Israel. A palavra divina diz que os filhos de Israel, eles também se reúnem para a batalha. Eles foram providos de mantimentos, e eles marcham então contra os sírios. A Bíblia continua dizendo que os filhos de Israel, então eles acampam de frente dos sírios. E olha como é que é o relato da palavra de vida da Bíblia em relação a esses dois grupos de Israel e frente dos sírios. Diz que como dois pequenos chebreiros de cabras. E diz mais, que os sírios enchiam a terra. Você parou para imaginar a quantidade de pessoas que tinha? Se a palavra de vida diz que os sírios enchiam a terra, e que o povo de Israel parecia dois pequenos rebanhos de cabras, você imaginou que tipo de guerra era? Você imaginou como é que iria acabar essa guerra? É fácil de imaginar, a gente consegue imaginar, mas com Deus é diferente. Com Deus tudo é diferente. Pois bem, a Bíblia continua dizendo que um homem de Deus se aproxima, vai falar para Acabe, dizendo que entregaria toda aquela multidão em suas mãos. E assim, todos os israelitas, os sírios, saberiam que Deus é o Deus de Israel e de toda a terra. Sabe quantos dias eles ficavam acampados, um olhando para cada outro? Os mesmos 7 dias que o povo ficou rodeando as muralhas de Jericó. 7 dias eles ficaram acampados, um em frente ao outro. No 7º
20º dia, então, se travou uma batalha. E os filhos de Israel, num só dia, mataram os filhos 100.000 soldados da infantaria. Só que houve um restante. E esse restante, ele foge. Ele foge justamente para onde? Para a Feca, para essa cidade. Então eles entram na cidade. Mas diz lá a palavra de vida. Abra aí sua palavra de vida aí, primeiro de Reis 20. Vou esperar você abrir. Verso 30. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém? Se você não achou, está aqui atrás. Diz que esses restantes que fugiram para a fé, eles entraram na cidade. E diz mais, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Veja bem, ela é tremenda a palavra. Ela fala que restaram 27.000 homens. Ou seja, a sobra, o que sobrou daqueles homens todos, a muralha caiu. Eu vou até aí, eu vou continuar no verdade do rio, da cidade se chama Veracruz. Mas a muralha da cidade de Afeca, ela cai em cima do restante, dos 27.000 restantes. Veja bem, Deus produziu o mesmo milagre, ele derrubou muralhas em amor ao nome do seu povo, por conta da sua fidelidade, não só do seu amor. Deus fez 2 muralhas caírem, mas as duas de formas, momentos e contextos diferentes. E esse Deus continua sendo o mesmo em sua fidelidade. Ele continua derrubando muralhas. E ele tem os métodos dele de fazer isso. Pode ser que nunca seja igual ao que ocorreu nesses casos. Não foi igual. Um caso foi diferente do outro. No primeiro caso de Jericó, a Bíblia fala que estando Josué à frente da cidade, apareceu então o Senhor celestial firmando ser comandante do exército do Senhor. A partir dali começa um diálogo que desencadeia uma série de instruções dadas a Josué. E Josué então demonstra coragem ao ir até o seu encontro. As margens de Jericó, as margens da cidade de Jericó, Josué é um homem de coragem. Podia ter sido ali um soldado de Jericó vindo para afrontá-lo ou para matá-lo, mesmo não sabendo quem, de onde era esse ser. Josué foi ousado. Ele vai até o encontro desse ser. Resultado, ele vê diante de si o príncipe do exército do Senhor. No segundo caso, Acabe responde que tudo o que era de Deus, porque Israel era do Senhor, era de Ben-Hadad. E depois, com medo de perder seus bens, ele chama os anciãos e conselheiros, até que o profeta de Deus vai ao seu encontro e profeta vitória. Não para que Acabe fosse conhecido, mas para que todos soubessem que Deus é o Senhor. Dentro do palácio real, o rei de Israel era um covarde. Enquanto para Josué, Deus já era o Senhor, para Acabe, Deus era mais um dos deuses em que Israel cultuava. Meu irmão, minha irmã, no tempo presente, a gente continua enfrentando batalha e dificuldade todo dia. Todavia, ter coragem é imprescindível para quem deseja chegar ao fim da luta com Deus. Nós temos que ser ousados e termos coragem. Quem é corajoso tem outra visão acerca dos problemas. Quem é medroso tem uma visão muito errônea. Quem é corajoso não se sente intimidado, nem está desesperançado diante das barreiras, mas constantemente tem a percepção de que a solução está no Senhor. E a solução sempre está no Senhor.
Na caminhada com Deus, a coragem nos leva para novos horizontes. Josué, além de corajoso, ele tinha outras virtudes. Era humilde, era submisso. Era ele que naquele momento era o líder de Israel, o seu general. Contudo, ele não demorou muito para perceber que acima de si havia um comandante supremo. Deus era seu Senhor. O general da terra tinha o general do céu a seu favor, e isso faria toda a diferença no futuro da nação de Israel. Diferente de Josué, Acabe já era rei, mas não era líder, não tinha coragem, não tinha humildade, muito menos era submisso. Ao ver que estava entregando nas mãos de Josué, Jericó, o rei e seus guerreiros, Deus estava dando a certeza de que a vitória seria completa, total e não parcial. Isso é um tipo de defesa, de recurso, de socorro da cidade, ia resistir ao poder de Deus. Ao falar pelo profeta Acabe, Deus dizia que ele era o Senhor de todas as coisas e que nada poderia ser maior do que o seu poder. Um detalhe que é interessante, que a gente nota aqui, é que a vitória que estava entregue a Josué e a Israel, e que nos dois eventos das quedas das muralhas, eles só iriam desfrutá-las depois de 7 dias, ou seja, no tempo determinado pelo Senhor. Por que você tem tanta falta de paciência de esperar no Senhor? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Você crê no Senhor? Você crê que Deus é todo poderoso e que pode todas as coisas? Você crê que Deus pode solucionar o seu problema? Então por que você não pode ter paciência? Ele deu 7 dias, os dois casos foram 7 dias. Foi o tempo determinado pelo Senhor. O que significa isso, pastor? Significa que, embora o resultado não viesse imediato, a vitória já era certa. Não vem de imediato, mas a vitória já é certa. Na vida cristã, muitas vezes a gente não vê de imediato o resultado, a concretização das bênçãos e vitórias do Senhor na nossa vida. Porém, isso não constitui motivo para a gente desanimar ou desfalecer na fé, porque Deus continua derrubando muralhas. Deus continua derrubando muralhas no tempo determinado por Ele. Devemos entender que, embora Deus seja atemporal, ou seja, esteja fora do tempo humano, e de forma alguma Ele está sujeito a esse tempo, Ele não abre mão de utilizar o tempo humano para cumprir seus objetivos e propósitos. Se Deus disse que a vitória vai ser desfrutada após 7 dias, meu irmão, não vai ser no terceiro, não vai ser no quarto, não vai ser no quinto, vai ser no 7º dia. O Senhor sabe como trabalhar na vida dos seus, e Ele costuma usar o tempo para moldar e amadurecer a nossa paciência, moldar e amadurecer a cada um de nós. Ele usa o tempo para isso. Imagina se Deus desse resposta a todos os nossos problemas de maneira imediata, de maneira rápida. O nosso íntimo lhe cairia numa mesmice de vida, com prejuízos irreparáveis, incalculáveis, difíceis até mesmo da gente enumerar aqui. Deus trabalha no seu tempo, porque Ele é dono do tempo. Deus trabalha no tempo dele. Seja qual for o prazo que Deus determinou para que você desfrutasse de uma bênção, o importante é que, como Paulo fala lá em Romanos 8,37, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso que interessa. Nas 2 quedas, não havia muito tempo para que o povo de Israel se preparasse fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Mas Deus já havia garantido a vitória. Deus já havia cuidado de tudo. A gente pode extrair outra lição disso aqui. Deus ele não costuma ordenar para irmos à guerra sem antes nos dar instruções, estratégias e planos. Se nós sairmos
relacionamento para Deus, irmos para uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, que seja, sem antes consultar a Deus, é certo, vai dar problema. É certo que se você não tiver estratégia e plano de vida do Senhor, vai dar problema. Existe uma ação prévia de Deus em nós. Eu tenho certeza que uma das piores coisas que pode acontecer na vida do militar é entrar num confronto sem um plano, ou de repente aplicar um plano próprio, que pode ter falhas, e na maioria das vezes é projetado apenas para si próprio, e não traz resultado nenhum para todos os guerreiros, e não aquele do seu superior, que tem uma visão mais abrangente, corporativa. É bom a gente entrar na guerra com os planos de Deus. Deus continua derrubando muralhas. Por quê? Para nos dar vitória. A gente tem que manter a nossa fé intacta. Possivelmente nos dois casos, as tentações já estavam lá para alguns, enquanto caminhavam o excelente Santalim para redor de Jericó por 7 dias, ou aqueles que ficaram de fronte aos inimigos durante muito tempo. Deve ter sido chato, deve ter dado uma falta de paciência, deve ter dado, mas é necessário. De repente, no primeiro caso, 7 dias provavelmente começaram a aparecer 7 anos, enquanto eles andavam e esperavam. No segundo caso, eles não tinham ideia de que Deus interferia para consumir os inimigos de uma vez em larga escala. Se você já tem andado com o Senhor Jesus por um longo tempo, provavelmente você já tenha sentido que alguns deles sentiram, porque Deus é o tempo dele. Uma esperança nas promessas de Deus misturada a presente paciência em relação ao tempo dele, uma consciência da grandeza e sabedoria de Deus, mas uma suspeita persistente de que você sabe mais do que ele, uma fé genuína de que ele se manifestaria no final, mas com perguntas persistentes sobre como ele faria isso. Meu irmão, a palavra de Deus não falha, não falhou e não falhará. No caso de Jericó, no 7º dia, assim como ele disse que faria, Deus tornou a sua esfera ainda mais dominante. Eles marcharam em torno das mesmas paredes 7 vezes naquele dia. E assim, como lhes disseram, gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas e ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade e a tomaram. Aconteceu exatamente como Deus disse que ia acontecer. Mas eu tenho certeza que esse acontecimento surpreendeu a maioria deles, mesmo eles sabendo o que Deus tinha falado que ia acontecer. Porque essa geração de guerreiros, não era a geração que tinha visto as pragas do Egito, nem tinham visto o mar vermelho ser dividido, nem tinham visto Deus exterminando o exército de Faraó. Era outra geração. Eles haviam atravessado o Jordão em solo seco e haviam vencido as batalhas próprias, mas não algo assim extraordinário. Eles não tinham visto muralhas fortificadas cair ao som da sua voz. Deus derrubou as suas defesas, subjugou seus inimigos e deu-lhes as cidades, no caso de Israel, e as muralhas de Afeca. O povo de Israel não só não tinha visto, como possivelmente via que eram lendas contadas com pouco dos feitos do Senhor. E o que Deus diz para você? Que muralhas você quer ver caindo? Um relacionamento difícil ou quebrado, com um membro da família, com um amigo, a sua batalha contra um pecado que ela seguia, barreiras enormes no seu ministério. Você andou, esperou, orou, e ainda assim as muralhas estão dentro de você, permanecem altas e fortes acima de você, tentando você se sentir pequeno e esquecido. Mas eu vou relembrar, Romanos 8, Paulo fala 31-32, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes de todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A sua batalha já foi vencida.
bem. Deus nunca vai te deixar. Um dia Ele vai te dar tudo, tudo. Tudo mais se ofuscará comparado àquilo. E todas as muralhas que você já enfrentou vão parecer pequenas. Mas enquanto a gente espera que Deus derrube a última muralha, nós seremos tentados a colocar nossos corações em outras coisas. Então eu quero ficar por aqui no Salmo 119, 90, que diz: a tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Nunca se esqueça de que Ele não poupou o seu Filho por você. Nunca se esqueça de que Ele prometeu todas as coisas para sempre. Nunca se esqueça das montanhas que Ele já moveu para você. Deus já moveu várias montanhas por sua causa. Deus já removeu várias coisas, deu vários livramentos por sua causa. E Ele vai continuar fazendo isso. Ele vai continuar fazendo isso. Muralhas serão derrubadas. Ele continua derrubando muralhas pela sua fidelidade. E Ele vai continuar derrubando muralhas pela sua fidelidade hoje, amanhã, de geração em geração. Então feche seus olhos com a tua cabeça. Vamos orar em nome